Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Isso Não É um Rádio. Essa temporada a gente está com a mesa repleta do pessoal de psicologia, as duas ligas de psicologia, representado por Ingrid Teco e Lucas Lordelo, e nossa convidada de hoje, que é Marília Veloso, estudante de comunicação da UXAL. E o nosso tema hoje é, na verdade, falar sobre pessoas em diferentes fases da vida, sem seguir um roteiro pronto, que a gente está acostumado, né? A pensar, a estereotipar, né, a também se comparar nessas fases em vários âmbitos da vida. E essa é a nossa narrativa hoje. E aí eu já convido a nossa convidada a se apresentar e já também falar como e um motivo da sua escolha desse curso para a segunda graduação, como foi, enfim, sua história. Pois não, com o meu prazer. Então, bom dia. Nós podemos dar bom dia, né? Claro. Estamos ainda pela manhã. É um prazer muito grande, mas é imenso. É prazer, é orgulho e enfim, é uma atividade que vai além do que a gente pensa quando chega. Eu tenho o maior orgulho de dizer minha idade, 80 anos. Eu sou Marília Lomanto Veloso, eu sou... Aí vem as graduações. Eu me chamo filha da Católica, filha da PUC, porque aqui eu fiz Direito, eu concluí Direito, fiz Letras, aí saí para Direito, e depois de Direito eu fiz Filosofia. Não terminei porque fui fazer concurso para o Ministério Público do Estado da Bahia, que passei 14 anos no Ministério Público. Então, o mundo... E sou professora da UFES, agora todos com aposentadoria, porque o tempo chegou. O tempo chega, é problema do Estado. Ele que criou essa contenção, esse limite para dar espaço para que outras pessoas também tenham acesso a serviço público. Então, eu sou professora, eu sou filha de um professor também, eu sou de escola pública, eu estudei escola pública e depois eu ainda fui fazer o mestrado e o doutorado na PUC. Então, sempre a católica faz parte da minha história de vida. Enfim, quando a gente se aposenta, aqui nós temos dois psicólogos, né? Um psicólogo e uma psicóloga, então sabe bem o que é que significa em termos de estresse, o divórcio. Eu não estou querendo dizer que eu sou sabida em psicologia, não. É só um tempo acúmulo mesmo que a gente sabe. As grandes dores, as grandes estresses que acumulam é a morte, o divórcio, a aposentadoria. Se eu estiver errada, vou me corrigir. Né? Esses três enfrentamentos que fazem parte da vida fazem a gente repensar muito, né? A morte, enfim, a gente perde as pessoas queridas, o divórcio, eu já passei por essas experiências, inclusive uma viuvez, mesmo depois do divórcio, que ninguém é mais viúvo depois que se divorcia. Mas, enfim, e aí a gente fica olhando, bem, eu vou fazer o quê? Eu vou calçar um sapatinho, eu faço as atividades, eu faço as coisas que eu consigo fazer para me manter saudável, para me manter antenada. Mas eu estava vendo ontem, não me lembro quem foi um psiquiatra que eu estava lendo, casualmente eu encontrei, que dizia, você tem que se sentir... Não, foi Paulo Freire. Eu acho que foi Paulo Freire. Você tem que se sentir criança. Eu ouvi outro dia a Maria Bethânia dizendo assim, eu me sinto com 14 anos. É esse meu sentimento. Sempre com a posição de aprender, né? Eu sei que eu tenho essa idade, mas a minha curiosidade com a vida, e assim, a coisa eu acumulei ao longo do tempo, acumulei estudando, acumulei partilhando, acumulei na militância. O que eu vou fazer com isso? Vou calçar Claro que eu me divirto, claro que eu vou para academia, eu vou para dança, eu vou para... Claro que mas a militância é muito importante. No jornalismo, e aí o jornalismo, aos 18 anos eu fiz na UFBA. Eu fiz o vestibular. Foi uma época bem tumultuada, me parece que foi no ano em que houve um episódio bastante interessante aí, de bola de gude na ladeira do São Bento e a polícia escorregando por aí. Foi nessa fase que eu fiz. Um colega, eu era no interior, era professor no interior, e o colega esqueceu de dizer que nós tínhamos que fazer a prova de inglês e onde era. Aí, por isso, eu não consegui
chegar até. Fui ser professora, casei, Sim. as coisas me assumiram e eu terminei sendo promotora. Mas a coisa do jornalismo, o olhar do jornalismo, eu gosto muito de escrever, escrevo no Brasil de Fato, a coisa do falar, de fazer debate, de pautar. Sim. Então, a comunicação, Sempre tá desde assim, né? pequena, os colegas. Meu pai, professor de português, no colégio que eu estudava, nunca foi meu professor. Sim. Era pior ainda. Aí sempre aquela exigência. Venha Marília, venha cá, não sei o que lá. Uhum. E isso foi me animando, eu gosto. Eu presido uma ONG que o povo diz que eu sou a boca de microfone da ONG. Então, uma coisa assim do microfone me intimidar, claro, me intimida, né? Sim. Eu não estou aqui pela Globo de jeito nenhum, não posso esquentar. Mas o jornalismo ficou no cantinho, ficou lá guardado. Uhum. Eu Esperando fui a para a vez. UF, fui fazer o mestrado, doutorado. Depois, há 2 anos atrás, aí eu comecei a percorrer, eu digo, vou voltar. Eu vou agora para o jornalismo. Conversei com a minha psicóloga, foi o maior apoio que eu tive. Blá, blá, blá. Aí fui primeiro à Unifax, Uhum. que eu tinha um querido companheiro, um colega do Ministério Público que fazia Unifax, não pôde terminar por causa do estágio, não era compatível com o Ministério Público, e vim para Sim. aqui. Quando cheguei para aqui, uma preciosa trabalhadora, dessas trabalhadoras que eu digo que eu sou comandada, o pessoal que fica na burocracia. Ela, não, você não vai para outro lugar, você vai você é daqui. E eu terminei ficando, e assim, a comunicação, como eu disse, sempre me animou muito, sempre me seduziu muito, comunicar, falar. Entendo. Nossa, que dificuldade eu tenho de ficar calada. Que dificuldade eu tenho do sentimento. de não comunicar, Uhum. de não comunicar, de não conversar. E às vezes é tão exagerado isso. Eu tenho um grande amigo mesmo de adolescência, que ele fala, Mara, ele me chama Mara, você me fez 3 perguntas. Respondeu você mesmo, as 3. Já está na quarta, quer que eu responda? Uhum. Então, o jornalismo é isso. Então, sempre me atraiu, eu sempre gostei de escrever, de estar nessa parte da comunicação. Uhum. Quando fala na tecnologia, depois a gente Sim, conversa nisso, sim. eu me envolvo um pouco, não não dá pra pela saber idade, mas tudo. porque eu fico. Eu sei, Eu não sou né? dona do mundo. Eu sei alguma coisa, mas a montanha do que eu sei, Sim, do que eu não sei, é a caixa forte. com certeza. Claro, né? Agora você trouxe um isso. ponto que eu acho que os meninos vão abordar melhor, mas que eu também passei, né? O período que eu iniciei fazendo um curso, porque eu comecei minha vida acadêmica com biologia, e durante esse percurso eu tive muita sensação de não pertencimento àquele lugar, sabe? E assim, eu não sabia identificar isso, então aquilo só me causava um sentimento estranho toda vez que eu chegava na universidade. Eu não me sentia, não sei explicar, sabe? Eu só me sentia muito mal. E aí você começa a ver as pessoas se direcionando e você fica ali meio, gente, o que eu tô fazendo aqui? E esse período que você passou, que você disse que conversou com sua psicóloga, eu fiz o mesmo processo. Eu conversei com minha psicóloga e assim, ela é maravilhosa. Eu disse a ela, cara, eu não sei o que tá acontecendo. Eu só sei que eu chego na universidade e eu me sinto mal. É uma crise de ansiedade, uma vontade de não estar ali, sabe? E foi a partir dela que eu fui, sabe, destrinchando esse caminho e entendendo que eu sempre estive dentro da comunicação, sabe? Eu só não enxerguei isso. E ela me ajudou a trilhar esse caminho e aí eu escolhi o jornalismo e aí escolhi vir para a Católica. Então, esse caminho, assim, de você percorrer sempre com a ajuda do psicólogo, assim, eu acho que vocês podem abordar isso melhor, né? Do que a gente... Porque esse período, eu não sei como foi pra você, sabe? Mas pra mim foi um período de pura angústia. Angústia, assim, eu não sabia o que era, eu não sabia identificar, eu não sabia, eu só me sentia mal, sabe? Não por causa do local, não por causa do curso, mas eu só me sentia mal. E eu só vim entender isso com a psicóloga. Você quer começar falando? Você que tá... Eu gostei do uso da palavra angústia. É comum. Eu só lembro de Lucas quando fala de angústia, porque ele ficou batendo nisso no Que é o episódio passado. passado. Que a Ele gente tem uma gosta reflexão muito. interessante sobre angústia. Angústia, inclusive, é o eixo temático da Lacena esse ano. E a ideia dele é que a angústia é o afeto que dá mais indícios de quem você é. Que a gente gosta muito é o conceito da Sim. Lacena. E é curioso, porque na psicanálise, angústia é motor de vida. Então, se a gente não tá angustiado, a gente não tem por que mudar. Então, é algo que a gente vê muito. Então, quando você traz, eu tava me sentindo angustiada, eu precisei mudar, eu já tava dando risada, porque é muito do que a gente vê. Olha que incrível, acho que eu nunca pensei nisso, juro.
Nunca pensei. E eu acho que é meio que aquilo que você falou no outro episódio, de a gente não sabe mais lidar com as emoções. E aí isso fica de um jeito que você não sabe, não sabe utilizar da melhor forma, sabe? Por exemplo, isso que você disse que a angústia é um motivador. Cara, não conseguia pensar naquilo, eu só conseguia sofrer, sabe? A angústia, ela tem essa característica de poder transformar, mesmo quando você está diante de condições materiais confortáveis, mesmo quando você está diante de uma perspectiva de futuro confortável, digamos que a angústia tem esse poder, ou essa capacidade de retirar o seu poder, no sentido de tornar essa vida supostamente material confortável perfeitamente insuportável se você não estiver num lugar que você gostaria de estar. E é mais ou menos isso, né? Marília estava falando da questão da militância política. Se a gente for notar os grandes eventos da história, as massas só se revoltam quando elas estão plenamente convencidas de que aquilo não vale a pena. Enquanto não, é muito difícil, é muito raro. E puxando até pro papo do outro episódio, que a gente falou um pouco sobre hiperconectividade, de certo modo, a gente tá muito... A gente tá tão dopado, assim, com essa experimentação da tecnologia, com esse mundo que é rápido, que nos dá informação, que nos dá pequenos prazeres o tempo inteiro, que eu acho que é muito difícil que alguém se revolte de verdade hoje. Sim. Por qualquer razão que seja. Especialmente os jovens que estávamos comentando aqui até então. Talvez venha daí essa questão da passividade, né, Marília? Que você falou sobre não Isso. deixar alguém ali centralizado no poder e, sabe, se encolher e achar que você não pode fazer meio que nada, né? Isso é pra tudo, né? Não é só pra política. Isso eu acho que é pra tudo. Qualquer ambiente que você esteja, né? Eu tenho uma angústia. É uma angústia social, principalmente. Eu não diria que seria uma culpa social, culpa cristã. Mas uma das coisas que mais me mobiliza, que mais me estimula e que mais me faz estar na militância, e isso aqui é uma militância, é exatamente essa. Eu não tive uma angústia pessoal, ai meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? Estou aposentada. Poxa, eu me lembro de uma. Eu não sou noveleira, mas eu aprendi com os psicólogos. Mas a psicologia tem uma força na minha vida. Tem, né? É o melhor curso de psicologia social, o melhor mestrado doutorado. Eu não sei se está ainda agora. Na América Latina era o da PUC. E eu gostava muito de ver o mestrado, o doutorado, eu assistia muito. E conversava com os psicólogos que eu trabalhava em conceito de arma, eu queria saber o que era para eles arma de brinquedo, enfim, essas coisas. E eu criticava a novela. Aí eu vi algumas defesas com relação à novela. De novela dita, Marília, de novela dita não, não sei se vocês Arma de brinquedo em que sentido? Não, porque eu trabalhava com a evolução do conceito de arma. Aí eu queria saber, porque no Código Penal tem a arma de brinquedo qualifica o crime. Aí lá vem a promotora, qualifica o crime. E eu ficava na dúvida sobre arma de brinquedo, é uma arma de brinquedo, mas ela tem potencial ofensivo para matar? Tem, e se o sujeito for cardíaco? Olha que eu não sou punitivista, eu abraço uma ideia que se chama abolicionismo penal. Mas se, digamos que a vítima, que eu vá brincar, olha, eu boto a minha mão aqui, faço isso, você pensa que é uma arma, você cai lá duro. Então se a gente alongar, vai ser outra. É um conceito Mas aí, né? eu queria saber isso, porque o que eu queria provar é que lá vem política partidária, não, política social, militância, vida. O que eu queria provar na minha dissertação, a época da dissertação, é que as ferramentas, os instrumentos que o MST carregava nas marchas, e eu vou para a marcha com convidados e convidadas já, que o MST já está em marcha de Feira de Santana para aqui, deve chegar a próxima semana, são instrumentos de trabalho e não armas. São instrumentos de trabalho. Por que isso? Porque a polícia foi atrás do MST e foi um conflito terrível. Eles queriam fazer com que os gravetos filmados, gravetos de pedaço de pau, com que eles se defendiam, eram armas. E que as enxadas e tal são armas. E eu queria provar que isso é instrumento de trabalho. Então, por isso aí eu entrei no conceito de arma. E entrei na história do revólver ser... Eu entrei no objeto útil, entrei na filosofia para dizer, a faca não foi criada nem produzida para matar. Ela foi
produzida por 1000 razões, inclusive, para cortar, Ah, se o alimentar. estúdio da faca é o corte, né? Se Pois é, você, agora como você vai usar o corte? Mas em determinado sua- momento eu uso essa faca como arma de defesa ou de ataque. A sua angústia era trazer a voz A minha- pro pessoal que Exato. entendi. E a angústia, quando você fala assim, a minha angústia foi sempre assim, bem, eu tô aposentada. Não me dá conforto ser uma aposentada, eu posso fazer isso. Acho lindo, quem quiser faz, eu falo. Vá, pegue sua sandalinha, pegue seu voucher e vá para França, vá para a Europa Ocidental. Não sei se vai ter coragem de ir agora com o dono do mundo querendo que me permita, porque eu vou fazer esse protesto, né? Com uma pessoa só querendo dominar o mundo. Né? Tipo, vocês, a área de vocês já disse que ele realmente é uma pessoa que está precisando de um tratamento. Então, pronto. A angústia é isso. E o que que eu vou fazer com esse conhecimento? Que é o conhecimento. O que que eu vou fazer com esse mestrado, doutorado? Fui para a UFS. Estava na UFS. Então, vamos partilhar com alunos. Sempre amei isso. Vamos partilhar. Levamos turma especial para beneficiários de reforma agrária. Que coisa. Ai, que coisa deliciosa, que sentimento de pertencimento, de partilha. Você vê trabalhadores rurais, você vê trabalhadores da terra, trabalhadores do campo, trabalhadores da cidade, ocupando espaços que eram as elites brancas, que é o curso de Direito. Né? Através de um programa que se chama Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Formar 40 filhos de trabalhadores do país inteiro. Imagine a alegria. Então, essa angústia eu tratei assim. Social, né? E isso Eu você tratei também, assim. você sentia isso também quando você decidiu fazer direito? Isso é uma vida pessoal, assim, essa angústia de querer trazer essa questão social Sim, você olha, sentiu o direito é uma coisa assim, eu sempre fui professora, desde 15 anos de idade. Faltava professor. Bolsa Marília. Aí eu me chamava, eu ensinei português. Eu tinha 15 anos, eu dei a primeira aula de português, eu amava. Bem, aquela coisa, eu sou a segunda mais velha, uma família enorme, família italiana já sabe o que cresce. Perdi meu irmão, mas somos 8, menos um tá 7, minha mãe também. Então, assim, uma família muito grande de primos. E eu sempre era professora, senta, escreve. Desde pequena eu sempre brinquei de ser professora. No direito, como é que acontecia? Meu pai era professor de português no colégio e eu tinha um professor que era promotor de justiça. Aí meu pai era muito convocado para ser do conselho de sentença. Vocês sabem que são aquelas pessoas que têm uma conduta ilibada. Graças a Deus, meu pai era professor, era auditor fiscal, então ele sempre era convocado para o júri, para fazer parte do júri. Eu tinha o quê? 10 anos, eu não podia entrar no salão do júri. Junto de que é isso? Junto do salão do júri era a biblioteca. Então, eu sou um ratinho de biblioteca. Aí eu ia para a biblioteca. Eu ficava admiradíssima quando meu pai me levava de ver aquela toca. Qual era a minha paixão? Minha paixão era aquela toca, aquela beca. Meu professor, meu Luciana. Aí eu dizia para mim mesma, eu vou ser isso aí. Eu vou vestir isso aí. Eu vou vestir. Quer dizer, eu podia ser advogada, gostei muito, mas o sonho era usar aquela toga, né? Porque eu achava que, assim, na minha imaginação infantil, era para fazer justiça. Era não, porque meu pai passava também isso, minha mãe também. Então, seu pai vai para o júri. Aí eu ficava na biblioteca até terminar o júri, porque não tinha júri de madrugada, o júri normalmente era de manhã, né? Aí pronto, eu saía. Então foi isso, isso me seduziu, isso me seduziu. Aí eu fui ser professora, quando eu saí do interior, eu fiz letras primeiro. Você nasceu no interior, Karina? Você nasceu no Nasci em interior? Nazaré, só filho e nasci. Mas eu só filho e nasci, eu não tenho assim uma relação. Entendi. E E aí veio logo pra meu capital. pai de Jiquié, meu pai da ilha, de Jiquié, aí eu fiquei ensinando, casei, fiquei ensinando em Itagi, que eu amo. Jiquié, Itagi, ensinei, aí vim embora para Salvador. Entendi. Quando eu vim, fui para Icéia. Eu fui ensinando em Icéia, professora de português e redação, fui para Icéia, em 79. Aí fiz um ano de letras. Você já contou? Eu já tô 80, pensa. Então, aí eu fiz letras. Depois tinha uma vaga única, a católica tinha esse critério. Uma única vaga, quem tivesse a nota mais alta, num semestre, professor de Dinamarca. Se eu queria isso. Sim. Aí eu fui para
peguei essa vaga, a única vaga de direito, e formei em direito. Ainda tive a honra de ser oradora da turma, de ser presidente da comissão, tudo na votação. Foi uma época bem tumultuada, em 1982, porque as pessoas estavam se preparando para eu sair seguramente presa. Por causa do discurso. Muitas descobertas, muito. Por causa do discurso. Mas não, aí depois, em seguida, eu fiz a filosofia e virou o concurso Entendi. para promotor de justiça. Então, as coisas foram assim, assumindo. Passei, amo as comarcas, Juazeiro, minha primeira comarca. Tem histórias assim lindas da época de promotora. Aí eu vim para a Justiça Militar. E na Justiça Militar ainda, eu juntava todo, eu não tirava férias. Eu só fazia ser promotora plantonista. Juntei 11 meses de férias. Enquanto os colegas estavam de férias, eu estava dando plantão. Eu era promotora militar, Sim. Justiça Militar, e lá na Cidade Baixa. Pronto, fiz seleção para o mestrado na PUC e fiquei. Só pegava esse período de férias Sim. e ficava lá estudando até que defendia o doutorado. Entendi. Isso é interessante quando você fala desse seu caminho, porque eu pensei aqui, era algo que eu queria trazer também para os meninos também apresentar essa parte mais emocional da coisa. A gente vê muito essa questão de existir um padrão de vida para você trilhar, né? Então, por exemplo, você encerra seu ensino médio, você já vai para a faculdade, da faculdade você já forma, mulheres, inclusive, já vem a questão do você casa, você tem filho. E aí, hoje, com as redes sociais, a gente tem essa questão mais ainda da comparação, né? Sim. E aí, assim, como é que vocês enxergam isso impactando não só a vida das pessoas, mas a de vocês também? Porque eu me pego muito nessa disciplina de ficar... Isso aqui é só porque tá na rede social. Você não sabe o que tá acontecendo por trás da coisa. Porque ainda tem isso, né? As pessoas só mostram o que elas querem. Todo mundo só mostra o que ela quer. Então, como é que vocês acham que isso funciona, assim, sabe? Tanto na vida de vocês, quanto, assim, vocês enxergam na sociedade. Existe esse caminho, sabe? Certo e estereotipado. Eu acho, isso daí eu já não sei, né, por Lucas. Eu tenho muito isso de me cobrar, sou muito ansiosa. E sempre na minha formação, eu não sabia que eu queria psicologia. Antes eu queria jornalismo. Não sei se eu comentei para as meninas Não. no Biba. Interessante. A primeira opção era jornalismo, só que fazendo análise, eu falando com minha analista, não, será que eu quero? Será que... Aí ela, você deve, tente o que você quiser. Com isso, eu tentei para psicologia e para jornalismo. Quando eu vim para Católica, já vim para psicologia. E acabei me encantando muito pelas coisas que tem dentro. Mas eu sinto também que, para além da cobrança do curso, porque eu dei a sorte de estar perdida, entre muitas aspas, e me encontrar de primeira. Com certeza. Mas quando a gente vem e entra no curso, é até diferente, porque vão saindo as pessoas e aí fica aquele murmurinho. Ah, tal pessoa não se achou. Sim. Ah, tal pessoa precisou... A caminhada de cada um é tão assim, tão doida, porque eu pensei, poxa, talvez eu não tivesse me achado, e dentro do próprio curso a gente sente uma pressão. Então a gente já tá mais avançado no curso, eu tô no 7º, Lucas tá no 8º, 9º. Poxa, a gente já tem que escolher mais ou menos nossa área, e o pessoal vem cobrando, tipo, como assim você não quer ir pra escolar? Como assim você quer ficar só em clínica? Ou se você quer ser professor, mas e não vai atender, não sei o que. Então, é uma série de perguntas que também obrigam a gente a estar meio que num ritmo. Então, você é muito nova, você é muito velha para esse curso. Eu ouvi muito uma colega de sala minha, que ela trocou de curso quando chegou, ela tem uns 40 anos. E ela falando, eu nunca ouvi tanto dos meus filhos quando a gente vai fazer psicologia. Por causa que ela tava nesse processo e ela mesma se cobrava em relação a isso. Então, acho tão difícil a gente querer mandar na vida dos outros, porque a gente precisa performar até na nossa própria área. A gente falou isso em hiperconectividade, Sim. mas até o Instagram tem que estar lindo. E eu falo isso porque me cobra horrores. Mas é algo terrível, porque a gente fica, se eu não tiver tantos posts, não vou achar que eu sou uma boa profissional. Ninguém vai querer se atender comigo no futuro. E é aquele negócio, meu caminho é meu caminho. Eu posso realmente gostar de rede social, como amo, mas se eu podia não gostar, mesmo assim, a sociedade vai cobrar. Sim. Então é tão esquisito que a gente quer meter bedelho na vida dos outros. Mas é impossível. Sim.
sabe? É foda, assim, porque com rede social você não só mostra o que você quer, como você todos os dias é convidado a saber que você pode mostrar o que você quer. Sim. E, Isso, é bem- você indo mais a fundo nessa questão, você se dá conta de algumas coisas. Primeiro que desde que o mundo é mundo, as pessoas querem saber da vida dos outros e até aí não tem nada de mal. Ok. Somos seres sociais, a gente quer se informar. Aquela fofoca básica, né? É uma curiosidade mesmo. Uhum, Assim, uhum. não é possível que você vai passar 18 anos da sua vida sem os seus pais perguntarem nem sequer uma vez se você planeja fazer faculdade, o que Sim. você quer ser quando crescer, mesmo que venha em outros termos. Sim. Não é possível que em 18 anos eles não sintam curiosidade. Ruim seria se não sentissem. Uhum. Ou pelo menos muito Que estranho seria se não sentissem. Uhum. Agora, hoje, com esse mundo que é conectado de uma maneira virtual e desconectado de uma maneira mais visceral, digamos, o que eu percebo, assim, falando agora de uma maneira bem singular e talvez até em alguns momentos passando longe do que a literatura especializada diz, Sim. eu tenho a impressão de que essa coisa da corrida, essa coisa dessa ideia de que eu tenho um prazo para fazer tal coisa, com 18 anos eu tenho que entrar na universidade, com tal idade eu tenho que me formar, com tal idade eu tenho que estar trabalhando, com tal idade eu quero outro emprego, eu quero casar com tantos anos, eu quero ter filho com tantos anos. Inclusive essa do quero ter filho com tantos anos eu acho uma Piores? das fantasias que um sujeito pode produzir, que é das mais nocivas, porque se tem uma coisa que pode ser surpreendente para mal ou para bem, é um filho que pode vir cedo, na hora que você quer, ou simplesmente não vir e aí você de repente descobre que é estéril, por exemplo. É o que mais se vê nas clínicas hoje em dia é uma angústia quanto a isso. Você disse porque... Desculpa, Lucas, mas você disse porque é uma coisa que, tipo assim, você não tem controle 100%, né? Não tem controle. Você produz essa fantasia de que você tem um tempo, de que não só você tem controle, como você esquece que você não tem controle, esquecendo que você não tem controle, você se coloca um prazo, como se você... Pudesse chegar naquele prazo e fazer, né? Você coloca... É pior do que você não ter controle. Você coloca a fantasia do controle como subjacente à vida. Uhum. A vida tá acontecendo e você coloca um prazo. Só que antes de colocar o prazo, você não se perguntou se você tinha condições de fazer aquilo. É uma loucura, né? Que você falando assim, é muito louco, porque é muito tópico, é muito louco. E a condição mais certa é se frustrar disso. É. E a gente fica naquela crise, meu Deus, bati meus 20 anos, não fiz nada da minha vida. 20 anos não é nada. Fala, Marília, quero ouvir você. Quantos 20 anos? Aí já me... Olha, pois é, uma das. Eu tenho, não só os colegas, assim, como da minha área, também como todas as áreas e todos os campos de conhecimento, o mundo está envelhecendo. A projeção, por exemplo, para 2030 é de ter, eu até copiei alguns dados aqui, porque fica. Bem, o aumento da população de mais de 60 está extraordinário, né? Os últimos censos são de eu não gosto muito de estatística, não. 2023. Em 2030, a projeção né, dos estudiosos é que a população mais idosa vai superar os jovens, e os de 0 a 14 anos. Uhum. Então, esse é um ponto. O mundo está. Por quê? Porque a longevidade, né? A saúde, a medicina, as práticas sociais, a vida, as políticas públicas, a intervenção do homem na própria realidade, né? Não somente intervir, mas também transformar. E também isso aí, da redução do número de filhos, da redução de filhos. Sim. Então, eu não quero ter mais. Eu tenho vários amigos e minhas sobrinhas, cada um tem um filho. Minha mãe teve 8. Minha tia teve 9. Então, isso também, tudo isso está contribuindo para que essa sociedade fique cada vez mais para frente. Uhum. E o que é que acontece? Toda essa linguagem, isso é muito enriquecedor. Isso é muito enriquecedor. Você sabe o que é que eu penso disso? É por isso que eu
o que mais as pessoas me perguntam muito, inclusive meu colega, mas é contra você. Eu digo, gente, porque assim, na UF é tudo filho, né? Assim, é uma maternagem, a UF tem uma liga muito grande da gente com os alunos. Eles perguntam quando me encontram, e aí, tá adotando já? Tá adotando? Não, é Marília mesmo, é Mari. Mas o que é que acontece? Essa troca entre, olha só, entre a geração de vocês, disso que vocês estão dizendo, e das coisas que eu acumulei, do tempo. Olha o tempo que tem para vocês, e olha o tempo que tem para mim. Pode ser que um de nós vá antes, né? Como a vida é isso aí. Uhum. Mas olha só, o tempo de uma pessoa de 80 anos e o tempo de uma pessoa de 20, pelo amor de Deus. Essa coisa dos prazos, como se fôssemos uma receita de bolo, uma caixinha. Até aqui eu faço isso. Isso, eu já li matérias também, inclusive da área de vocês, que o absurdo que a gente faz é cobrar dos nossos filhos que eles têm que ser isso. Uma pessoa de 18, eu vou dizer um absurdo aqui, mas uma pessoa de 18 anos, 19, de 20, já saber o que é que ela quer, é um abuso. É por isso que eu sou contra radicalmente a redução da maioridade penal. A coisa não é cronológica, a coisa é de maturidade. Não tem maturidade aos 20 anos para já ter uma vida definida. Pronto. Então, essa troca de experiência da gente, essa troca de acúmulos, essa pouca vivência que vocês têm, mas dizendo essas coisas que vocês disseram, para mim é excepcional, eu aprendo. Eu tenho certeza que também na sala e aqui eu passo para vocês algumas perspectivas que eu tive, alguns desafios que eu tenho na vida, como esse de estar aos 80 anos e ainda achar que eu tenho sim, eu preciso sim, eu gosto disso. As pessoas não se conformam. Eu tenho irmãos que moram fora do país, não se conformam porque eu não vou estar lá. Porque a minha escolha é ficar fazendo militância, marchando com o MST. Entenda isso, é a minha escolha. E vocês, como? É a minha angústia, é o meu tesão. Tá entendendo? É o meu universo. Como é que quer que eu troque isso por outra coisa? Então, é muito. E as massas ficam ouvindo muito isso aí. As narrativas, vocês falarem em rede social, é importante, mas tem uma coisa que preocupa a neurociência, vocês sabem disso. Preocupa o Miguel Nicoleles, que eu amo, escuto, ouço, Duncan. O que é que acontece com esse povo? A preocupação é com essa ausência que a gente tem de perspectiva de estar conversando. Não precisa conversar com você, eu boto uma boquinha lá e beijo. Então, essa falta de diálogo, olha, é preciso a gente dialogar, é preciso a gente pensar que nós temos um tempo à frente, mas é um absurdo a gente exigir que a gente transforme esse tempo em caixinha de expectativa. Vai fazendo. Às vezes eu quero fazer. Eu me lembro do pessoal do movimento estudantil que dizia, Marília, tempo, não fale sozinha. Eu digo, gente, eu tenho medo de não ter tempo para falar. Então, aí você vai aproveitando, né? E a rede social, ela tem, como tudo é contraditório, uma vida, né? O mundo, a realidade é uma contradição, ela é o que não é, o dito é o que não está dito, quanta coisa a gente não diz, mas também Marx, né? Também marxismo. Então, a coisa da rede social me preocupa muito, a mim e ao grupo que eu trabalho, que a gente trabalha no direito, que a gente trabalha com a interdisciplinariedade. Porque na rede social, eu digo muito isso na sala, ela está muito ocupada por mediocridades. Poxa, vocês vêm para aqui, a área do jornalismo, da publicidade, vocês ralam, e aí vai lá um bonitinho, uma bonitinha, sem nenhum conteúdo. Bonitinho pode ser, depende da idade. Sem nenhum conteúdo histórico. Às vezes nem bonitinho. Sem nenhum. Às vezes é bonitinho, assim, né, para transformar, Dando pelo menos sinto muito, mas para qualidade. dar a dimensão da mediocridade. Eu tenho o maior respeito pelas pessoas. Eu não cheguei aqui, né, aos 80 anos fazendo uma militância para não respeitar o ser humano, principalmente uma militante de direitos humanos. Não, militante, eu presido uma ONG de direitos humanos, eu não Você posso... vive sua militância. Eu vivo. Você não só discursa, Então você você chega, vive, é uma você coisa chega na rede social, você já está importantíssima, fazendo uma narrativa, fazendo uma fake, Ah, dizendo é. coisa errada. É.
Mas que é isso? Por favor, É. preste atenção. Isso mesmo. Você que está aí atrás da câmera, nós temos que pensar nisso. E as massas têm que pensar nisso. Não, mas E não é a lei que vai muito fazer isso, nem o poder, não. Com certeza. Quem vai fazer isso é você que está aí do outro lado. É uma É você que é o protagonista da sua história. É você que é o dono da sua história, a dona da sua história. É você que vai protagonizar. Não é ficar atrás da rede social só escutando o que o bonitinho e a bonitinha faz, não. Você é que tem que saber decidir, participar, pertencer ao seu grupo e fazer o ponto muito Agora, importante, você porque assim, falou tem duas sobre- coisas que eu queria trazer. Mas antes eu queria falar que isso que você trouxe é extremamente importante, porque assim, mesmo que não seja no meio da militância, as pessoas têm um discurso muito bonito, muito formal, muito florido nas redes sociais, sabe? Mas chega na prática da vida, assim, pessoas que você conhece, porque eu conheço várias. E eu já fiz muito parte de movimentos de militância no meu ensino médio, e eu vi, assim, Marília, coisas que eu ficava, gente, não, mas não é possível. Eu vejo mais a militância na realidade fora do grupo do que dentro, sabe? E aí você começa a se questionar qual é o motivo de você militar mesmo? É só pra você dizer que você tem uma causa e aí você não vive aquilo? Aí quer dizer, eu te trato mal, mas tô aqui fazendo um discurso lindo. Eu falo mal de Lucas, sei lá, não digo só de fofoca, mas eu digo assim, de usar termos que, tipo assim, não faz sentido, já que você milita, mas só ali de discurso bonito, Então, acho que isso que você traz é muito importante. E outro ponto que eu queria que a gente discutisse, que você falou das redes sociais, é como você enxerga essa outra realidade da sala de aula, porque você viveu dois momentos, né? Você viveu um momento lá atrás que não existia essa questão da rede social, essa interconectividade, e hoje você tá numa realidade de extrema conectividade, eu não sei nem dizer, eu acho que hiperconectividade nem cabe mais, porque a gente tá o tempo todo, assim, Já vive não é? dentro. E aí eu quero trazer também os meninos pra discutir isso, assim, esse antes, esse depois, essa trajetória, sabe? O que isso traz de bom, mas o que isso traz também de ruim. E você, Marília, falar pra gente essa sua vivência nas duas partes, né? Nos dois mundos. O antes das redes, a sala de aula antes, a sala de aula hoje. Vocês já viram que eu falo demais, né? Já viram que se me der a cordinha, Está Você leva a cobra pra sendo casa. convocada a falar mais. se Sou me der psicóloga corda, eu virtual. vou pra mas esse aqui vai, bicho. Eu mostrar porque daqui. Que minha, você vê minha mãe Dá com pra análise 97, dela. tava com 90, minha mãe, eu perdi minha mamãe. 98 anos, mas assim, para eu dançar, ela vibrava, ia me ver na dança e bate palma. No dia que eu cheguei, que a família estava reunida, há 2 anos atrás, na Semana Santa, eu digo, estão diante da nova aluna de jornalismo e locução. Foi Deus, foi sobrinho, foi neto me botando no colo. Muito O legal. povo vibrou. Então eu conto também com esse apoio, com esse suporte, que é muito interessante. Agora, assim, de viver com as realidades, gente. Ai, mas isso é tão delicioso. Eu tô lá em casa, o pessoal viu consigo meu neto. imaginar. Meu filho. A coisa que olha, eu vou botar um episódio aqui. Nos primeiros dias que eu cheguei, eu tô vendo minha tia, que é da Bahia, tem isso muito. Minha tia me jogando beijo. Eu não me lembrei de. Aí quem? Marcelo, o melhor amigo de meu neto. Ai, Gil, Que eu ia levar para os aniversários, com 7 anos, 8, meu neto tá com 23, ele também deve estar. Gil, ele fez trabalho com a gente. Gente, Marcelo. Pois é. Aí minha tia, Cela, e foi aqui. A mãe dele, ele fez um trabalho aí, eles fizeram um trabalho Uhum, maravilhoso, ele tá acho que no Bahia, não sei. uhum. Você prevê a alegria da mãe dele, porque eram pequenininhos quando eu ia levar para os aniversários, para as coisas. Meu Deus, Marcelo, que foi colocando a guia de meu neto, meu colega. Você imagine a riqueza que eu levo, né, de estar com 80 anos e conviver com uma mãe que bateu palma, porque que conviveu comigo 79 anos, bateu palma porque me via dançar. Então, eu acho graça, é da cara de pau com que eu saio. É da cara de pau, tá entendendo, Lucas? E os dois que como eu transito de um espaço para outro como se eu estivesse em minha casa. Isso não é possível. Eu mínimo assim de elegância. Não, eu sou advogado, dizer aquela coisa assim das elites. Sou isso, eu sou aquilo. Ah, mas é assim. Não. Me chamo. Não, eu me sinto, eu juro, eu me sinto perfeitamente à vontade com vocês.
Ai, que Eu me demais, sinto, né? às vezes, mas tudo tem constrangimento. Você falou que, olha, essa coisa de, é claro que eu tenho limites, essas coisas, né? Sim. E eu cheguei segunda-feira, quem estava segunda-feira na aula, eu confessei na maior naturalidade. Gente, eu amo o Sebastião Salgado. Eu fiz meu trabalho com o Sebastião Salgado. Teve uma história da minha vida que eu estava no mestrado, né? Não estava no doutorado em São Paulo, que eu não fui porque caí, quase quebro o nariz, não fui nem para o lançamento do livro Sebastião. Mas eu fiz tudo em Word, porque sem nenhum constrangimento, eu estou dizendo a você, professor, que eu não sei usar a plataforma que você pediu. Uhum. Então, eu estou dizendo isso sem o menor constrangimento. Todo mundo se habilitou para me ajudar. Então, é essa troca, essa coisa de. Eu não. As pessoas dizem, Marista, onde é que tu acha quanta energia? Eu digo, você vai perguntar a Fernanda Montenegro, que tem 95 anos. Você vai perguntar a Gil, a Caetano, a Chico Buarque, maravilhoso. Esse povo, onde é que eles acham energia? Acontece o seguinte, que minha geração, olha, eu fico muito preocupada, assim. Isso aqui também faz parte da minha angústia. É a ausência de debate político da juventude. Uhum. A juventude não teve espaço para o debate político. Vive muito no celular. 75% da nossa população, segundo uma socióloga russa assegurada, o celular é bom, é uma boa ferramenta, a rede social, mas acontece que bebe muito desse espaço. Tanto é que eu fui a um debate de seus colegas que eles chamaram filhos do quarto. São os filhos e as filhas do quarto. Vivem dentro de um ambiente. A gente na sala, você vê que eu estou sempre na sala. Professor Francisco, eu tenho o maior respeito, sim, eu quero colocar isso aqui. Eu tenho o maior respeito por essa universidade. Sim. Eu tenho o maior respeito por esse. Mas você tem Até como sentimento, faz professor, parte até mesmo. como professora, olha, eu já me coloco. Me permitam que eu aqui agora me coloco como professora. Uma pessoa que esteve na universidade, coordenou curso em direito, numa universidade pública, e eu sei o valor que tem esse corpo docente da Universidade Católica de São Paulo. Uhum. Eu fico impressionada, não só o conteúdo teórico dos professores, como também como eles dialogam, é muito diferente. Com certeza. Então, eu acho que vocês têm um campo e tem um corpo docente não só comprometido, como também compenetrado de cada. Se eu for citar o nome de cada um, eu posso esquecer de um. Uhum. Mas é muito interessante. E o dia do jornalismo, que eu também. Sim. Estou na pancada no jornalismo corporativo, que devia ter vergonha de ser tão hegemônico, tão corporativo e mentir com relação aos fatos. Uhum. Fugindo a ética que aprende aqui nessa universidade. Sim. Então, gente, eu retomar aqui assim, eu tô brincando, claro, de tô mais sério para dizer. Não, eu me coloco, eu estou num lugar de pessoas muito jovens, eu faço o possível para não me sentir fora do contexto, fora da caixinha. Não. Aí tem coisa que eu vou fazer com vocês, eu não vou fazer porque são as minhas próprias limitações, mas eu vou andando daqui até a minha casa, isso eu faço. Uhum. Tá entendendo? E assim, tem coisas, por exemplo, o diretor acadêmico, a Júlia, que fez um trabalho belíssimo, vocês sabem disso, lá no, né, com a equipe do podcast, que esteve lá prestigiando o acampamento de mulheres. Uhum. Em 2001, eu estive junto, muito prazerosamente, na organização, na construção do primeiro acampamento de mulheres. Essas aqui são feminicídio, agricultura familiar, agroecologia, saúde mental. Trazer um pouco do ponto de vista dos movimentos estudantis nessa luta de debate de mulheres. O movimento Olga Benário, que é uma das nossas frentes de mulheres, fez uma ocupação contra a violência contra a mulher, que é a ocupação Maria Quitéria. Esse debate, ele tá vindo num momento onde, basicamente, toda vez que você olha pela janela, olha numa notícia, tem mais uma notícia sobre feminicídio. Todo mundo aplaudir e achar muito conteúdo que ela fez, mas eu não tenho, eu fiquei feliz de encontrar de alguns colegas dizer, Marília, você inspira a gente. Inclusive, tem uma colega estudando psicologia, 2 colegas que é promotor, e diz ela que se inspirou no que ela encontrou comigo. Tu tá fazendo o quê? Eu digo, eu tô fazendo jornalismo na Católica. Tá vendo? Aí encontrei com ela, até apresentei a professor Francisco. Ela está fazendo psicologia, promotora de justiça. Por que se inspirou? Eu acho muito interessante. Eu acho que essa troca, e os estudiosos também dizem, seria na questão do mercado.
na questão da tecnologia. Esse dado aqui, por exemplo, é interessantíssimo. Ah, mas como é que você aguenta? Isso aí não é para você, não. Você ainda suporta pegar na tecnologia. Como é que você aguenta pegar nos aparelhos? Olha aqui, ó. No estado da Bahia, isso aqui, na internet, entre 2022 e 2023, as mulheres puxaram a entrada, o acesso na internet, as mulheres. E isso aqui eu fiquei feliz. O aumento desse acesso, 200 mil mulheres utilizando a internet de 22 e 23. A Bahia puxou isso e são as mulheres. E, pasmem, as pessoas de mais de 60 anos. Eu estou feliz, né? Valorizando isso. As pessoas de mais de 60 anos é que estão entrando nisso aí, embora pareça que é a juventude que está tomando esse espaço. Então, assim, eu digo que eu não sou parâmetro. Eu acho que eu não sou parâmetro. É isso. Porque o meu grau de, não é que eu seja eufórica, ai meu Deus, está tudo bem, tudo lindo. Um parâmetro para quê? Para falar de envelhecimento? Não sou parâmetro para dizer assim, distâncias. Ah, eu não estou bem aqui, eu não vou vestir essa roupa. Sim. Eu ando vestida adequada porque eu gosto disso aqui. Sim. Entendeu? Mesmo eu como jovem, eu A gente sempre estava falando gostei. sobre isso, mas Meu cabelo vermelho, era promotora do cabelo vermelho. Por que eu vou tirar a cor do meu cabelo só porque sou a gente promotora? estava falando sobre isso. Não, meu cabelo é vermelho porque ele é a Sobre isso. cor da minha luta partidária. É a cor da minha vida. É a cor da minha militância política. É você, Deixa meu né? cabelo. Sou eu. Então eu não me sinto deslocada. Muito bom, isso é muito Eu bom. acho muito interessante assim. Eu acho que as pessoas que estão nessa geração que eu estou, que é a geração do debate, é a geração da contracultura, é a geração que foi para a luta, é a geração que enfrentou a ditadura militar, e a geração que agora, o número de pessoas idosas que está nas universidades está aumentando cada vez mais. Eu também estava lendo sobre isso. Anteontem eu vi uma mulher de 105 anos, hein? Alô, companheiras do 105 anos, recebendo o diploma de mestrado. Mas eu estava falando uma coisa da novela, só para eu fechar isso, porque que eu comecei até a apreciar a novela, a gente estava falando de idade, só para eu fechar esse parede. Aí eu me lembro de uma das, que foi Suzana Vieira. Eu quero ver a novela, que eu falei, se eu não assistir tudo, faço igual o José Arbeck Júnior. Se eu não assistir tudo, como é que eu vou fazer o contradiscurso? Como é que eu vou fazer o contraditório? Como é que eu vou ser contra-hegemônica se eu não ouço tudo? Eu tenho que ouvir tudo para dizer, não é assim. Eu ouvia tudo na sala de aula. Olha o que ele disse lá na Rede Globo. Aquele PowerPoint é mentira. É falso. Eu estou falando como pessoa, estou falando como professor, estou falando como promotora de justiça. Aquilo ali merecia prisão para aquele povo. Eita. Merecia prisão. Olha que eu sou abolicionista. Sim. Mas na novela foi isso. Eu me lembro que ela fazia um papel, que eu também não vou me lembrar aqui agora, e tinha um menino, Guilherme Caran, que era um grande ator. Guilherme Caran já se foi até. Tem uma irmã juíza, que era um espetáculo super progressista. Ela dizia, guru! Tinha um homem de preto. O homem de preto era o Ministério Público. Ela debochou. Tinha um homem de preto lá na audiência, que fazia perguntas, eu não conseguia responder. Era mais ou menos isso. Mas aí ela disse assim, guru, se eu um dia resolver morrer, era isso da novela. Se eu um dia resolver morrer. Aí, como assim? Se eu um dia resolver morrer, olha só o grau o grau, a intencionalidade dela. Não sei a questão, eu tenho medo, quem não tem? Eu tenho medo de aborto, a gente sabe que lida com isso, mas eu acho que a gente vem assim. Porque a hora que eu discuto, eu venho com minha psicóloga isso. Meu Deus, eu tenho que fazer. Não, calma, eu tenho que fazer. Experimentar de tudo antes. Não, tem coisa que eu vou lá e digo, não vou fazer isso aqui agora. Por exemplo, perder a aula para mim é um horror. Eu chamo de professor, ó, né? Eu me coloco. Aí eu amo, mas chamo professor, me coloco como aluna e digo isso, eu sou aluna. Aqui não tem conhecimento, aqui eu sou aluna. E é como aluna que eu estou dizendo humildemente que eu não sei isso. E tem um monte de coisa que eu também sei. Então eu vou
vivendo os momentos e peço socorro. Menina, me ajuda. A gente já teve a oportunidade de juntar várias vezes. Isso é muito, muito bom. Eu me lembro tão lindo que foi, eu não consegui As aulas, acertar nada de volta. isso, as aulas da Deconoma. Oh, meu Lá Deus, Maria, não é eu o abri aqui o quê, vídeo, vou te mostrar como funciona. Olha, E ela não queria, eu falei, você vai conseguir, senta aqui que eu vou te mostrar. pois é, então dessa partilha de saberes, desse acúmulo que tanto é que os lugares, locais de trabalho, os idosos estão lá ocupando. Alguns, assim, eu não sou etarista, porque o etarismo vai para os dois lados, né? Uhum. O idadismo, o ageísmo, tanto vai para o idoso como vai para o jovem também. Só 2 exemplos, assim. Um é esse. O mercado está entendendo isso. Uhum. E o mercado está se voltando para o idoso. Essa O população. mercado está acolhendo essa população. Uhum. Por quê? Por essa experiência. Uma das coisas que eles colocam, a falta de paciência da juventude, é só jovem. E esse acúmulo está levando o idoso até mesmo complementação salarial. Agora, assim, eu não sou etarista, mas tem uma coisa que eu sempre bati. Por exemplo, para encerrar concurso para juiz. Eu vou colocar as coisas da minha área. Tá. Concurso para juiz e promotor. Olha o que acontece. Não tem idade mínima, vocês sabem, né? Não tem idade mínima porque, pelo princípio da igualdade, a Constituição veta. Você não pode dizer. A idade é aquela que a pessoa está, porque menos de 18 anos não dá, porque Não, ninguém sim. vai se formar para advogado, para fazer um concurso. E lá, no máximo, são as coisas, como a carteira de motorista. Eu dirigi São Paulo, tudo. Tenho minha carteirinha, adoro, amo dirigir, só corta automático. Mas eu amo dirigir, porque ele quer me mandar, e eu não gosto que carro nenhum dizendo que é abaixo que eu devo passar. Mas aí, chega assim, agora a exigência do Supremo Tribunal Federal é que tenha 3 anos no mínimo de atividade jurídica comprovada. Pode Sim. ser como advogado. Ninguém faz isso mesmo. Se forma com 22, mesmo que entre, que são 5 anos. Mas sabe o que é, Lucas, Ingrid? Acontece o seguinte. Para você ser juiz, promotor, não basta você ser intelectual, não basta você passar no concurso, saber todas as regras constitucionais de direito. Não. Tem uma coisa que se chama vivência. Tem uma coisa que se chama prática social. Ninguém com 3 anos de atividade jurídica, eu ficava com pena quando eu via meninos de 24, 25 anos, meninos praticamente, não tem a mais mínima, nunca teve um diálogo com uma pessoa do campo, com um trabalhador da construção civil, e principalmente aqueles brancos ricos, me permitam, que vivem nas caixinhas, tá entendendo? Principalmente nos espaços dos cursos de direito, que são espaços de elite burguesa, agora com as cotas, felizmente, agora com os proderas que estão sendo ocupados, não é pelo todo, pela diversidade. Então esses meninos, esses jovens, chegam cheios de boa vontade, e aí entra uma ação de despejo de 500, 600 famílias sem terra que estão lá sofrendo debaixo da lona, ocupando, exigindo reforma agrária. O juiz vai, num segundo, Assim. ele dá uma decisão de despejo dessas famílias. Ele não sabe a vida social, ele não sabe o que é que acontece, ele não sabe como é que está a escola daquelas pessoas, ele não sabe a luta pela terra, ele não sabe os conflitos, ele não conhece nada da realidade daquela comarca, porque ele não vai para a capital, ele vai primeiro para as comarcas. Você acha que Ele vai- isso aí é importante? Não, então nisso aí não vou mudar, porque é o princípio constitucional da igualdade, mas um mínimo de experiência não tem. Isso é extremamente prejudicial para uma atividade que é extremamente importante, que é a de julgar pessoas, é a de Agora- despejar, é a de condenar, é terrível. Parando pra pensar, até o seu discurso apresenta um problema que é multifatorial. E se me permite adicionar uma coisa, eu diria até que, na verdade, pelo perfil, a idade ela acaba sendo um dado que beira insignificante. Porque aí a gente está falando da formação, a gente está falando dos lugares de onde as pessoas vêm, do que essas pessoas leram e consumiram ao longo da vida para pensarem como pensam. E se essa mesma pessoa, esse mesmo exemplo de juiz, digamos que veio de um ambiente mais privilegiado e de repente ele conseguiu tornar-se juiz ou promotor, ou seja o que for, no
tempo mínimo, se ele tivesse entrado aos 50 ou 60 anos, seria a mesma coisa. Porque aí a gente tá falando da formação da pessoa, de como o pensamento dessa pessoa foi constituído. Então, talvez o problema seja muito mais a estrutura dos cursos, seja muito mais um problema cultural do que, de fato, relacionado à idade. Na verdade, talvez até seria pior se essa pessoa tivesse entrado mais velha, porque talvez estivesse até com as ideias mais consolidadas sobre o que ela própria pensa. Eu entendi perfeitamente, eu também penso nessa construção. Eu adoro as contradições que levam. São as contradições que levam, as crises que levam a gente a tomar as medidas. Mas assim, ó, por exemplo, a redução da maioridade penal. Por que a gente entende que não pode reduzir? Vocês estão na área para saber o que é isso. O sofrimento daqueles meninos jovens que estão no morro, que já são apropriados. Você sabe que aquilo não é para queimar droga. Aquilo ali é uma política dos Estados Unidos, desde a Segunda Guerra, entre criminosos aí, Lola de Castro, que falam nisso perfeitamente. Todo esse combate às drogas não passa de uma estratégia, de um discurso, de uma narrativa que os Estados Unidos têm para ser o xerife do mundo. Ele fez isso desde a Segunda Guerra. Então, o que é que acontece lá no morro? Um menino jovenzinho, se vocês assistam notícias de uma guerra particular, para você entender bem o processo de construção do crime, como a construção social, da fala da mulher do morro, da fala do jovem, da fala da polícia em torno dessa criminalidade. Pois bem, tá lá, ó, ele tem, não sei se é a mesma coisa que eu vou dizer, ele tem 17 anos, mas ele já está no crime. Ele já está no crime. Mas, cronologicamente, ele não pode responder por crime, porque a nossa Constituição só abriga isso, só responde por crime depois de 18. Mas ele vai responder uma medida pior ainda do que se fosse a prisão. Porque a medida socioeducativa, às vezes, ela é pior. Eu sei perfeitamente, eu entendo o Ministério Público, eu já era uma mulher de 30 e poucos anos. Agora, eu sempre tive uma formação, eu não quero ser parâmetro. Eu sei que a pessoa pode chegar aos 50 anos fascista. Nós temos um exemplo, eu tenho vários exemplos aí. Tem um exemplo nos Estados Unidos, outro em Israel. Eu não tenho nenhum problema de dizer isso. Né? Que quase 80 anos e com aquela ideologia toda. Mas por mais, assim, eu não sei como é que vocês enxergam isso, por mais que eu pense que realmente, se ele tiver 50 e a formação política, na batalha de ideias, na disputa ideológica, na disputa narrativa, ele é um fascista, ele é um sujeito que apoia as ideias de Hitler, que, enfim, acha que o mundo tem que ser dos brancos, que o mundo tem que ser dos ricos, que pobre não pode ir para a universidade. Que é isso, Marília? Você está trazendo agora esse povo para ocupar nosso espaço? Quem é que ia ocupar? O trabalhador, sem terra, fez o vestibular e estava cursando direito, porque o direito é o território do branco, do rico, do coronel. Pronto, mas acontece, eu preciso ser convencida disso. Por mais que eu saiba que pode parecer contraditório que o sujeito com 23 anos não tem maturidade para aquela prática e o de 50 pode também não ter, mas infelizmente a idade está aí. Eu não posso exigir, eu acho que eu não posso exigir de um jovem, aí é a questão da redução da maioridade penal, de uma pessoa, eu não posso exigir. O que foi que o Brasil fez? O Brasil foi pelo cronológico. Nossa legislação fez. Por quê? Porque no psicológico, no método psicológico, para ele pegar essa maturidade penal e dizer, não, você já está psicologicamente preparado porque você já matou. Não foi pela idade. Por que ele escolheu a idade? 18 anos. Porque ele sabe que era difícil, sabe que é complicado. Uma pessoa de 18 anos, ela já está com formação completa. Não está, por mais que ela tenha matado 500. Porque, por mais que ela esteja lá se fingindo de laranjinha, eu estou usando esse mesmo Eu sei. São visões, eu entendo, dentro dessa perspectiva de que talvez... Eu não derrubei, não quero derrubar. Eu também acho que eu compreendi, no sentido de que são pontos diferentes, mas dentro de uma perspectiva que é importante debater, né? Essa questão da idade e a importância da vivência, porque eu posso ter 25, Ingrid pode ter 25, mas a gente pode ter vivências, cabeças, pensamentos, ideias, concepções
completamente diferente. tem E é uma coisa. justamente o que o Lucas trouxe, que eu acho que é realmente um ponto E tem uma coisa, Lucas. que baixa. Por mais. O que eu falo é o seguinte: uma pessoa com 50 anos, ela pode. Olha, o sujeito, eu estava lendo sobre isso, eu adoro ler os trabalhos que os colegas de vocês fazem. Por que as pessoas sabem que o sujeito é genocida, que o sujeito é ruim, que o sujeito diz que negro tem que ser pesado aqui e ali, e a pessoa continua acompanhando? Eu li de avaliação, porque no fundo ela queria fazer, ela é um intelectual, ele é uma pessoa que foi para a universidade, mas no fundo ele queria fazer aquilo que o outro fez por ele. O outro foi lá e fez aquela perversidade por ele, porque ele não teve coragem, ele está representando ele ali. Por pior que seja, e na pior das hipóteses, esse sujeito que chegou aos 50 anos, ele continua com a sua ideologia, né? Fascista, nazista, seja lá o que for, seu racismo, com seu machismo, com sua misoginia, ele continua. Mas ele, até mesmo pela história de vida, pela construção social da vida dele, ele já passou, na prática, por diversas instâncias, por diversos processos de vida. Ele já viu gente morrer, ele já voltou em não sei quantas pessoas. Então ele já sabe esse processo, que o de 23 anos não tem que viver. Entendeu o que eu quero dizer é isso? Acho que assim, o seu argumento eu tô entendendo que ele é no sentido do paradigma da responsabilidade. Do mesmo modo que o sujeito que tem 18 anos ou menos de 18 anos, digamos, talvez não tenha uma consciência qualitativa para avaliar o que faz de uma maneira mais... E as consequências. De uma maneira... Não sei nem em que palavra colocar aqui, mas acho que entendi o que você quis dizer. Esse sujeito, ele não tem essa consciência qualitativa, digamos. E, do mesmo modo, o promotor de 23, 24, 25 também não tem, justamente por não estar constituído, digamos. Não conhece ainda. Sim. Existem dois argumentos interessantes sobre isso. Acho que o primeiro é esse, que vai ser um argumento que ele vai analisar a maturação de uma maneira um pouco mais otimista. Maturação, diga-se envelhecimento associado, envelhecimento no sentido subjetivo, envelhecimento no sentido orgânico, envelhecimento no sentido de perceber a realidade, associar o que você tem, as suas experiências, medir consequências, medir a vida, etc. Se você tem uma argumentação sobre a maturidade numa perspectiva mais otimista, o que você acha? O que você pode pensar? Que o nosso desenvolvimento, que as nossas contradições, que as nossas angústias, elas tendem pelo menos a uma formação mais ou menos estável do eu, de nós, de alguma forma. Eu acho que é por essa via que você está indo. Seja você se transformando num fascista ou no que for, você se constituirá no futuro para alguma coisa. Fato é que até os 18, 20, 24, 25 é muito difícil dizer que você está constituído. A verdade é que não está. Então esse seria o argumento sobre a maturidade um pouco mais otimista. No sentido de que o sujeito se constitui, e esse é o otimismo do argumento. Existe uma outra linha que ela é um pouco mais pessimista, eu diria, por ser cética. No sentido de que a maturidade não se constitui. E que o sujeito é tão imprevisível, de que o corpo, as transformações do corpo, as transformações nossas com relação aos eventos que vêm, as contingências, etc., são tão imprevisíveis e podem interagir entre si a partir de tantas variáveis que pensar na maturidade como a construção de um eu, de um cidadão, de uma pessoa minimamente estável em qualquer sentido é uma completa utopia. Enfim. É como se durante toda a sua vida, independente da sua idade, você vai constituir essa maturidade. Tipo assim, não chega um momento que estou pronto, estou maduro, estou preparado. Eu acho que nenhuma das duas linhas acredita nisso. Eu acho que Nunca a gente está pronto. Nunca a gente está pronto, né? Mas acho que a primeira linha que eu apresentei, a gente vai pensar a maturidade como uma formação constitutiva um pouco mais estável, pelo menos a partir de algum momento da vida. Certo. A segunda, talvez mais radical, pense que não, é perfeitamente imprevisível. Mas, citando Thomas Hobbes,
Em algum momento a gente precisa frear o estado de natureza, do contrário, a gente vai se matar o tempo inteiro. Não é? E. Tá fazendo isso. É. Fácil, né? Eu queria convidar a Ingrid, se ela quiser falar alguma coisa sobre isso. A gente também estava comentando sobre o que Marília falou sobre essa questão do estereótipo de estar com a roupa adequada para ser um advogado, estar com a roupa adequada para ser um psicólogo. Assim, nós da comunicação, a gente não tem muito esse formato, ainda que tenha, mas não tem muito esse formato assim estereotipado. Acho que o jornalismo talvez mais, né? Porque tá de frente à câmera e existe aquela concepção do que é melhor, né? Pra câmera, mas... Aparência. Exato. Mas a gente estava conversando sobre isso, né? E eu queria te convidar para falar, assim, também sobre essa questão da idade, da maturidade e sobre esse estereótipo. Quando a gente fala disso, eu só lembro de um convidado nosso que falou na LACIP, Pedro, que ele é metaleiro. E ele fez um post, não sei se você viu, que ele falando, porque eu achei que no começo eu tinha que me vestir bonitinho, de camisa de botão, não sei o quê. E aí depois ele vendo que a vida dele é totalmente outra, porque é algo que angustia muito, pelo menos a gente que é da área de saúde, porque tudo parece ter que ser de um movimento clínico quase, de você tem que estar quase como se fosse num jaleco, bonitinho, não sei o quê. Só que a psicologia, ela é maior. Se a gente for ver, a gente está fora de sala, psicologia social, psicologia escolar, psicologia tem tudo. E aí, quando a gente vai no social, ninguém vai querer falar. Se você estiver de jaleco, vai achar que você é superior, não vai ficar confortável de falar. E como a gente faz nosso trabalho de escuta, se não for nisso? Então, eu até brinquei com as meninas. Vocês querem que a gente vá a gente mesmo? A gente estava Porque pensando isso. é aquele negócio, a gente vem e traz traços da gente o tempo todo. Então eu tenho tatuagem, eu gosto de usar coisas muito mais extravagantes do que geralmente seria considerado adequado às vezes. E para algumas pessoas isso vai ser muito, mas isso para mim é o traço meu como pessoa e como profissional. E aí quando Marília fala, eu acho incrível que você fala, como eu não vou levar a cor do meu movimento, a cor no meu cabelo, porque eu acho isso lindo, porque isso é realmente o que a gente é, você se mostra, não tem como esconder quem nós somos. E independente de idade, tem que continuar mostrando porque é o que te dá motor, é o que te dá vida. Então é importante a gente ter isso. E ter isso como uma força de orgulho mesmo. Agora é um debate super complicado, que nem todas as áreas vão deixar. Com certeza. Com certeza. Eu só tenho medo, assim, de uma coisa. A gente falando em teorias do lobrosianismo que continua. A pessoa já nasce a essa sustentação teórica de nem Lombroso mais acreditou nisso. Você, o criminoso nato, né? Isso a gente ouve muito, é o que a polícia faz. Você é desse. Nós estamos com um trabalho a ONG, nós montamos um escritório de mediação e focal do conflito no Nordeste da Maravilha. Mas é muito estigma, é muito preconceito você para a polícia, para a agência do Estado, para o sistema repressivo do Estado, o sujeito já nasce com aquilo. Infelizmente é assim. Aí as pessoas me perguntam, qual é a diferença entre traficante e usuário? Depende do bairro. Dá risada? Depende do bairro. Se ele é de Amaralina, ele é traficante. Se ele é do Horto Florestal, ele é usuário. Então, aquela coisa de... eu já condenei você porque você é do Nordeste da Maravilha. Eu já estigmatizei você porque você já nasceu. Essa célula aí é que eu nasci. Essa sustentação é que eu nasci. Você já nasceu com tendência para o crime. O que a gente estava falando sobre digamos, duas... Assim, tô resumindo aqui a grosso modo, né? Colocando, encaixotando algumas teorias sobre a maturidade, né? Sobre... Tá vendo? Hã? É um perigo. Olha para onde a gente já foi. Coloquei aqui duas correntes, digamos, que são por onde a literatura científica, filosófica, psicanalítica, etc., caminha hoje. Os mais otimistas, digamos, pensam numa redução à estabilidade e, digamos, os pessimistas ou céticos no sentido de que não tem garantia de que a gente vai se formar, de forma alguma. E aí tem esse diálogo, né? Mas pense como o pensamento de que não há garantia de que a gente se forme, de certa forma, também é perigoso.
No sentido de que se não tem garantia de uma estabilidade do eu, de uma constituição do cidadão minimamente estável, minimamente pela via de reduzir as contingências, então não faz diferença se eu cometo um crime aos 13 ou aos 60. Eu não fui formado. É muito. É uma coisa muito. Se você, e isso, veja que é só um significante. Chuva das estrelas. É só um significante que eu tô trabalhando Sim, aqui, que é a sim. estabilidade. Se você acredita que existe uma constituição estável da personalidade a partir de uma certa idade, então faz diferença eu cometer um crime aos 13 ou aos 60. Se você acredita que a estabilidade não é constituída, então não faz a menor diferença. Do Na ponto de verdade, vista moral. Do ponto de vista São moral, mas do ponto de muitas- vista penal faz. São Porque com 18 muitas anos, antes dos vertentes, 18 são não muitas comete vertentes. crime. E eu fico feliz que a gente traga isso de vários âmbitos, né? A gente falando sobre essa questão de histórias, de narrativas de pessoas que não trilham um caminho, sabe, estereotipado. E a gente trazer também esse âmbito da psicologia, da comunicação. E aí, antes de encerrar, eu gostaria que Ingrid e Lucas falassem um pouco das ligas, das duas ligas. E no final, Marília finalizasse mostrando as obras dela, que não são poucas. Se você quiser, Ingrid, Lucas, fica à vontade, tá bom? Que a gente quer primeiramente convidar vocês a falar das ligas. É um movimento muito especial pra gente fazer essa reunião com o podcast, por conta, literalmente, de achar que as ligas não precisam ficar só no campo teórico. Então, a gente traz a liga como um grupo de estudo, que é difusão de conhecimento. E a gente acredita que, entrando pelo podcast, a gente, parceria com as meninas, falando sobre, a gente consegue crescer algo muito maior. Então, a gente tem a LACIP e a Lacena. A LACIP é mais focada para o campo da psicanálise, da investigação psicanalítica, focada muito mais em debater e ter aulas sobre essa formação que é tão vasta e tão grande, de vários teóricos. E expandir o conhecimento. Esse ano a gente também tem aula sobre as 7 artes, é o nosso eixo temático do ano. Então a gente tem as 7 artes e a gente está fazendo sessão toda quinta-feira, às 8 da noite. São sessões abertas, então para todos que desejarem, vocês são mais que bem-vindos. Online, né? É online, pelo Meet. E vocês são bem-vindos, a gente sempre traz um convidado, então podem entrar. Nosso Instagram, geralmente já está vinculado na descrição. E a Lacena, se você A quer falar. Lacena é a Liga Acadêmica de Ética e Narrativas Artísticas, cujo símbolo nós pegamos de um quadro, assim, inspiração de um quadro bem famoso de Rafael, que é a Escola de Atenas, que tem lá o Platão apontando para cima, o Aristóteles com a mão assim, né, representando um pouco das ideias centrais de ambos os teóricos, a ideia do mundo inteligível e um pouco dessa perspectiva quase naturalista do Aristóteles, né? E aí, eu queria começar, por que a gente escolheu esse símbolo para ser o símbolo da Lacena? Sobretudo para trazer um pouco da potência da arte, de poder simbolizar aquilo que a gente, de repente, até não consegue falar, mas que vê ali diante de um quadro, vê diante de uma música, vê diante de uma cena. Não à toa a gente escolheu o nome Lacena. E foi uma luta pra gente organizar a arte Legal. e ética de uma forma que o nome ficasse Lacena. Muito bom, muito bom. Muito legal. E a gente queria colocar esse quadro, Platão e Aristóteles, 2 gigantes da história da humanidade, 2 gigantes da filosofia, que pensaram sobre tudo, à sua maneira, é claro, à sua época, mas que sem o seu esforço, provavelmente a gente não viveria esse mundo que a gente vive hoje. E seria impossível que a gente vivesse hoje como a gente vive. E representar 2 ideias que são uma dialética por excelência. Porque Platão e Aristóteles pensam diferente. Viveram a mesma época, dialogaram, e o produto do seu diálogo fez com que o pensamento de ambos fosse constituído da maneira que foi. Então a gente acredita que o diálogo entre a ética, a filosofia moral, é produtivo com as narrativas artísticas, com qualquer maneira de narrativa artística. E é pensando nisso que a gente quis fazer uma liga acadêmica que contemplasse esses 2 campos. A ética, pensando em toda a tradição da filosofia moral dos filósofos antigos aos filósofos contemporâneos,
e as narrativas artísticas a partir dos seus eixos mais variados, para que o caminho trilhado dentro da filosofia, dentro da prática, afinal de contas, ética e moral é filosofia que só se faz na prática, que a gente pensa sobre, mas que a gente só vive na prática, ele pode ser não só produtivo, como prazeroso com a arte. Então a gente acredita e leva essa ideia a cabo no sentido de que a arte também pode tornar os grandes clássicos da filosofia um pouco mais acessíveis para qualquer um que deseje ingressar na Lacena, se não ingressar, pelo menos consumir um pouco do conteúdo que a gente produz ali no Instagram, um pouco das sessões abertas que a gente abre para qualquer um que queira comparecer terça-feira às 8 horas. E um pouco dos projetos que a gente está pensando aí, os simpósios, palestras e o clube de leitura que a gente vai fazer. No mais, é isso. Muito bom. E Marília, agora você finalize. Muito legal. Mostre suas obras. Gente, bem, em princípio, eu lembrei agora de alguém que estava se despedindo e dizendo, como jogador de futebol, o que a gente faz? Eu agradeço a Deus. É bem assim mesmo. Mas assim, jogador de futebol, a minha mulher. Primeiramente, Mas eu Deus. não, eu agradeço a vocês, eu agradeço a esse contexto, eu agradeço a essa juventude extrema, a esse acolhimento, esse espírito coletivista, né? E principalmente essa ausência absoluta de preconceito, de estigma, de etarismo, enfim, e de fazer com que o princípio da igualdade, Os todos os ismos, né? Uhum. o princípio da igualdade seja mesmo respeitado. Eu quero dizer que foi um prazer muito grande. Eu estou muito orgulhosa de estar aqui. E eu não quero falar somente como aluna. Eu agora, me permitam eu dar meu depoimento de professora. Por favor. Eu estou literalmente encantada com vocês. Porque são extremamente jovens e têm esse conteúdo teórico e esse discurso, essa narrativa prática, que aí, olha, você é o exemplo do que eu disse. Se eu trabalhasse com um juiz como você, certamente eu não ia olhar a idade. Mas eu ia questionar, poxa, podia ser mais... Tá vendo? Você Podia já ter tava mais fugindo prática. da teoria dela, razão. Então, você já é. Então, Já foi refutou, muito, tá vendo? foi muito significativo. Assim, eu aprendi muito, eu absorvi muito. Eu tenho uma confiança muito grande no que, principalmente essa juventude que está tanto lá atrás das câmeras como aqui está, aqui no debate. Foi muito prazeroso para mim estar participando, né, de um momento. Você está trazendo a pauta. E a pauta foi muito ampla, muito diversa. Vocês colocaram, né, nós pontuamos diversos assuntos e enfrentamos todos esses assuntos aqui com muita destreza. E vocês, eu acho que além de agradecer, eu cumprimento. Não só o podcast, né? Isso não é rádio. E rádio, que para mim é uma das ferramentas mais significativas da comunicação. Quem quiser que vá trabalhar no interior para saber a importância de uma rádio para fazer a comunicação, porque quando o satélite falta, a pilhazinha está lá, né, para fazer isso. Como tudo Então, começou. todos os temas tratados com muita seriedade e com muito compromisso e demonstrando o que é que vocês são capazes de fazer para além, né, do que se pensa, do que se constrói, do mito que se faz. Você trazer, né, Platão, Aristóteles, enfim, a gente vai logo lá a gente quer logo ir para as cavernas fazer aquela, né? Jogar lá o mundo das ideias de Platão, com aquela apologia toda. Mas, enfim, muito, muito importante. É bom que as pessoas pensem em como é significativo a gente estar junto e a gente fazer parte dos contextos. Eu acho que se eu deixasse alguma mensagem, além do grupo, além da equipe, né, que continuem com esse trabalho que é tão significativo no mundo do debate, no mundo das ideias, da informação, da comunicação séria, ética, né, de pautas que realmente importam, mas era incentivar as pessoas que estão no 60 mais para que elas não se sintam absolutamente pouco à vontade, ao contrário, que elas se sintam muito inteiradas e se sintam muito capazes e aptas a estarem nesse tempo e nesse lugar. Nesse território, que é um território de debate, é um território de trocas, é um território, eu acho que a idade não conta. O que conta aqui é o conhecimento, é o saber, é a prática com a teoria. Eu penso que nós, de mais de 60, temos um acúmulo
né, para partilhar. E essa juventude com esse conteúdo que chega, que vem, que vibra, né, também tem o que passar, o que transmitir. É muito importante, muito interessante. Parabéns e muito obrigada por ter me permitido estar aqui passando as minhas impressões. Agora, só para finalizar, eu trouxe aqui para oferecer, inclusive, ao podcast, entendeu? Isso aqui, Declaração Universal de Direitos Humanos, o que dizem as palavras, eu preciso uma ONG de Direitos Humanos, Jus Populis, escritório de Direitos Humanos, nós somos o terceiro setor, né? Mas uma ONG que nós vivemos de projetos, nós vivemos de editais e de emendas parlamentares. Aqui é uma emenda parlamentar da deputada Lídice Amada, que é uma das parceiras, com o secretário Felipe Freitas, de Justiça e Direitos Humanos. Então, nós publicamos aqui a Declaração de Direitos Humanos comentada por 60 colegas, companheiros aqui. Tem comentários desde o pós-doutor, desde o militante que sobreviveu à ditadura militar, como Emiliano José, Ana Guedes, professor Joviniano, tem os comentários, até a Sem Terra, até a quilombola. Então, nós juntamos ideias, nós juntamos pessoas, nós juntamos pensamentos, Creuza, da Confederação Nacional de Empregadas Domésticas. Então, eu passo para vocês aqui com muito prazer essa publicação que foi, né, um pacto, uma parceria com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia. Declaração Universal do Direito, o que dizem as palavras, porque cada um de nós diz a partir das nossas experiências. E aqui, as vítimas, entre aspas, de Rosa do Prado, um diálogo entre crítica criminológica e MST, Maria Lagoa Veloso. Isso aqui é o resultado da minha tese, do doutorado, que eu trabalhei tanto no mestrado como no doutorado. Eu trabalhei com o meu movimento social de fôlego, de militância, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que eu tenho muita honra e muito prazer de ter, não como objeto, mas como sujeitos históricos, protagonistas da história deles e das lutas não só pela terra, mas também pela inclusão social, pela alimentação saudável. Enfim, eles estão aí em marcha. E aqui eu também ofereço a vocês com o maior prazer. As Vítimas de Rosa do Prado é o resultado, né, desse trabalho de doutorado que eu levei para a Pontifícia Universidade Católica Salvador, que tem uma honra de ser prefaciado por João Pedro Estélio, e ter o secretário Felipe Freitas e o professor Ricardo Cap como meus grandes, né, companheiros e parceiros que conseguiram editar esse livro. E muito obrigada a vocês. Muito bom, muito bom. Eu queria agradecer a vocês, mais uma vez a Liga, a Ingrid, Lucas, por essa parceria, a toda a produção, Júlia, Duda, que está aqui com a gente sempre, Eliana, Bia, Marília, muitíssimo obrigada. Eu acho que foi assim muito rico essa conversa. E eu queria convidar você, que está aí atrás assistindo, a comentar, dar sugestões, o que vocês querem ver aqui nas nossas mesas. E, por favor, participem aí, comentem. E é isso. Muitíssimo obrigada e até a próxima.